presidente Jair Bolsonaro assinou na semana passada um decreto que extingue grande parte dos conselhos sociais que atuam em nível federal. Esses conselhos reúnem representantes da sociedade civil em diversas áreas, como, por exemplo, meio ambiente, direitos LGBT, política indigenista e política sobre drogas. Os colegiados serão extintos até junho. O governo argumenta que haverá desburocratização do funcionamento do Estado e economia de recursos com a redução de 700 para 50 colegiados. O que significa esse decreto do presidente Bolsonaro e quais os impactos sobre o funcionamento das políticas públicas? Eu converso com a cientista política Cláudia Feres, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Lembrando que Cláudia trabalha com este tema da participação social no departamento, na universidade. Cláudia, qual é a sua opinião sobre o significado desse decreto? A argumentação vem em cima da desburocratização, como eu falei, da economia, não é? E também do discurso sobre o desaparelhamento desses conselhos. Que são conselhos que foram criados ao longo de décadas no país, não é isso? Bem, eu vou tentar argumentar aqui, né, que essa narrativa do governo é um equívoco em diversos pontos, né? Ou seja, desburocratização, a oneração econômica, com o fim dos conselhos que não são registrados, né? Não estão legalmente instituídos, mostrando que, na verdade, tentando mostrar, ou seja, como foram criados, o que são, como foram criados, quais a função e por que então, de fato, isso seria um equívoco, né? Que eu espero que seja... Vamos começar, então, pelo primeiro. O que são os conselhos? Como é que eles funcionam? Só fazendo aqui uma referência, quando a gente está falando em conselhos, tem alguns que são chamados realmente de conselhos, tem outros que são comissões, que são órgãos colegiados dos mais variados, são comitês. E quando o próprio ministro Lorenzoni que foi quem fez o anúncio, né? Ele comenta o número, ele fala em 700, né? 700 considerando esse universo mais amplo. E, na verdade, conselhos são muito menos, uma parte disso. Na verdade, os colegiados de uma forma geral e os conselhos em particular foram geralmente pensados, né, antes um pouco no processo constituinte, antes da Constituição de 88, portanto, né, por setores organizados da sociedade civil e os seus aliados institucionais, ou seja, deputados, senadores, tá certo? Fazia parte da redemocratização, então. No processo de redemocratização, forma-se um certo consenso em torno da ideia de que precisava tornar a máquina pública mais acessível ao cidadão, mais transparente, né? Por isso que eu acho que a formação desses conselhos, a narrativa que os sustentaram para a sua criação é completamente contrária do que você está dizendo hoje, né? Então, aproximar... Que ele seria um fator de burocratização. Estariam emperrando políticas. Exatamente. Buscar aproximar, na verdade, o cidadão dessa máquina, mas pensando de uma forma muito particular, que era o quê? Você tem um país enorme territorialmente, extremamente diverso, com perspectivas sociais e também extremamente plurais, e que o tecnocrata, o burocrata, por mais competente, por mais sério, não consegue sozinho, na verdade, dar conta dessa perspectiva. Então, o que informava esse consenso formado por atores da sociedade civil, e veja bem, por atores da sociedade política, representantes da sociedade política, é que, na verdade, ao contrário do que havia, né, do que acontecia
durante todo o período de fechamento da democracia, né, o período autoritário, que tinha uma forma de funcionamento do Estado extremamente pesada, extremamente burocrática, e que aquilo gerava mais clientelismo, mais corrupção, mais problemas de implementação de políticas de forma mais racionalizada. Ao longo desse processo, chegou-se a essa conclusão. O que é constituinte, o que esse consenso proveu, então, nesse período? Né? Um conjunto de inovações que a gente chama de inovações democráticas, tá? Que, na verdade, veio na forma de colegiados, pensando como juntar, através da representação política, né? Porque esses conselhos, ou esses órgãos colegiados, as pessoas que estão lá, que representam uma pluralidade de setores, eles são eleitos para estar lá, né? Eles são escolhidos, esses órgãos... Mas há indicações também. Sim, isso que eu ia falar. Esses órgãos são mais... Eles serão mais democráticos quanto mais eles forem, na verdade, os representantes lá forem, de fato, escolhidos com boas justificativas ou eleitos. Tá certo? Ou eleitos. E aí o que acontece? Né? Com essa... criou-se, então, no interior de várias políticas públicas, esses formatos, né? Que assumem formas de conselho, de mesas, de ouvidorias, ou seja, uma série de formatos que tem aí, né, na verdade, a paridade entre representantes da sociedade civil, que envolve usuários, mas envolvem também representantes do setor privado, envolve organizações, né, da sociedade civil, mas também organizações que prestam serviços para o Estado e representantes do Estado. Isso então, vai variar muito de acordo com a área do conselho. Então tem um outro ponto aí que eu acho importante chamar a atenção, que é o seguinte: o que se pretende com isso? Estabelecer o contraditório. O governo estabelece um tipo de política, né, passa pelo governo, passa por esses órgãos, estabelece-se um debate ali em torno que pode, né, não destituir, ou seja, pode não contradizer completamente a decisão do governo, mas pode também, e assim, acatar e etc., ou pode melhorar essa decisão. Agora, não será esse contraditório que está sendo chamado de burocratização? Ou por outra, existe também um outro aspecto, que muitos desses conselhos não são exatamente eleitos, há indicação. Eles muitos dos integrantes vieram de governos anteriores, que foram muitos colocados lá, integrantes colocados por governos anteriores, que têm antagonismos com o atual governo. Então, assim, vamos pensar aí quem são realmente, o quanto as alegações do governo Bolsonaro são criticáveis ou não. É esse aspecto, não é? De ser burocrático e, por outro lado, você está dizendo que é o contraditório. O outro, realmente, as pessoas que estão lá comungam das ideias que o governo está querendo propor, ou eles vão se comportar como opositores? Eu acho que não necessariamente, assim, eles vão se comportar como opositores. Não. Né? Um governo democrático, né? Eu me lembro, por exemplo, o governo... Então, se ele surge, então eles são instituídos por lei, vários deles, né? Os que não vão ser, por exemplo, tocados por esse decreto, são instituídos em 88, né? A partir de 88, com a vigência completa em 90. Então, eles perpassam diversos governos democráticos no Brasil. Eles estão aí desde a redemocratização. Então, o governo, por exemplo, do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso, do próprio Collor de Mello, e assim sucessivamente, né? Também, muitas vezes, não contavam com a aderência completa dos participantes desses conselhos, mas tinham seus representantes lá.
E quanto mais levavam a sério, isso, né, o próprio, no governo Fernando Henrique Cardoso foi reconhecido isso, quanto mais levavam a sério essa discussão, melhor para a qualidade da política pública produzida. Né? Ah, mas aí é difícil, é moroso. Nós vivemos numa democracia extremamente complexa. Democracia exige contraditório e a democracia dá trabalho. Dá trabalho, né? E o antagonismo que se pode ser que esteja se temendo, ele, na verdade, quanto mais ele é discutido, né, quanto ele mais debatido, mais ele deixa de ser um antagonismo para tornar não precisa virar um consenso, mas pode virar uma decisão qualificada. Agora, Cláudia, eu fico pensando, em termos práticos, as pessoas que compõem esses conselhos, muitas delas chegaram lá, ainda podemos dizer isso? É uma pergunta. No governo da Dilma, mesmo no governo do Lula, podem estar lá há tanto tempo? Não, então isso a cada governo há uma troca? Não, na verdade, eles são regrados, a maior parte deles, e aí depende do seu regimento interno, porque eles todos têm regimento interno, lei de criação. Então, nossas pesquisas mostram, né, que esses regimentos internos nos permite medir o grau interno de democratização desses conselhos. Mas que você também tem um efeito de cópia aí, desses regimentos internos. Então, quando começa a um agir de uma forma, acaba os outros copiando, criando um padrão, padronizando. Então, como é que é esse padrão geralmente, né? E ele foi ditado muito pelo Conselho Nacional de Saúde, que foi o primeiro conselho estabelecido, fruto da luta dos movimentos sanitaristas, a luta popular pela saúde no Brasil, né? Para você ter uma ideia da dimensão desses colegiados, a primeira conferência de políticas públicas em saúde e educação no Brasil foi chamada pelo Getúlio Vargas. O que embasou essa decisão do Getúlio? Como montar um sistema de saúde no Brasil, uma ideia de saúde no Brasil, num país, né, tão territorialmente tão grande, tão diverso, como pensar um sistema. Nessa época, quem que foi chamado? Técnicos, burocratas e alguns intelectuais. Mas o germe dessa ideia começa ali. Mas eu queria retomar a questão sobre o aparelhamento ou não. A pergunta é se os personagens que estão nesse conselho, os conselheiros, né, que estão nos mais diversos tipos de colegiado que existem, eles vieram de outros governos, passaram por outros períodos ou estão chegando agora? Eu pergunto isso porque nós tivemos, digamos que, nós estamos vivendo um outro momento político. Nós podemos dizer que nos últimos anos, mesmo com a ruptura ocorrida com o impeachment de Dilma Rousseff, agora é que com a eleição de Bolsonaro é que a gente sente realmente um rompimento com ideias, com valores, com o pensamento. Bolsonaro tem a agenda dele. Então, a minha pergunta é o seguinte: o quanto ele, de fato, vai encontrar dificuldades, né? Vou usar aí o exemplo que talvez não se aplique exatamente, que é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, eu sei que ele pode indicar 12 conselheiros, não é isso? Mas tem pautas na área de educação, como escola sem partido, não é? Que são questões que são pautas caras e que são completamente diferentes do que vinha sendo implantado. Essa que é a questão. Quando ele fala em aparelhamento, existe uma real dificuldade? Não necessariamente. Então, respondendo diretamente a sua questão, como é que é o regimento, o que prevê o regimento interno? O regimento interno prevê que os conselheiros terão 2 anos de mandato, renováveis por mais 2 anos,
se assim o quiserem, tá certo? E quem são esses conselheiros, né? De onde vem? Obviamente de uma rede de movimentos organizados, de organizações da sociedade civil, tá certo? Que são organizações que podem ter... São pessoas reconhecidas como representantes da sociedade civil, que podem ter, né? E isso, como eu acompanho conferências, como eu acompanho conselhos, podem ter pessoas de perfil de esquerda, como de perfil mais de centro como de perfil de direita. Né? Por exemplo, é uma ingenuidade pensar que as igrejas, por exemplo, de diversos, não só a católica, mas a batista, não se organizam fortemente para ter seus representantes ali dentro. Né? Porque existem conselho tutelares, conselho de educação, conselho da mulher. Né? Essas instituições que têm uma capilaridade enorme, que trabalham com a sociedade civil organizada e não organizada também, elas, na verdade, reproduzem também as suas ideias através desse tipo de organização. Então, por exemplo, um outro conselho fortíssimo com a capilaridade, quando eu estou falando de capilaridade, é que tem, assim, na maior parte dos municípios brasileiros, é o Conselho de Assistência Social, né? Então, os representantes das entidades que chancelam ou que chancelavam quem ia receber ou não recursos da assistência social, são pessoas vinculadas a esse setor que eu estou te dizendo, né? Então, ou seja, achar que ali é o reino da esquerda e que vai obstruir, não, muito pelo contrário, é tapar uma parte. Ali tem, de fato, um certo conflito, porque existe representação plural de diversos setores, né? Agora, a minha hipótese, e não é só uma hipótese, é que, na verdade, esses conselhos ameaçam o governo Bolsonaro, não é porque, na verdade, ele é completamente tomado pela esquerda brasileira, mas é porque ali ele faz uma mediação que a forma como ele vem agindo com a sociedade civil é diferente. Ele fala diretamente para a sociedade civil. A Transparência Brasil, comentando o decreto, chegou a dizer que Bolsonaro parece não estar interessado em ouvir a sociedade. Mas Bolsonaro é uma figura que vive nas mídias sociais. Ele é um presidente, né, que tuiteiro. Né? Como é que você analisa essa... É isso que eu acho. Eu acho que, na verdade, tem uma estratégia... Ele não quer ouvir? Quando ele provoca, quando ele noticia as coisas por exemplo, Twitter, ele não quer ouvir? Ele noticiou o decreto pelo Twitter, falando exatamente o que o ministro Onyx Lorenzoni teria dito oficialmente, né? Então ele tweetou e mandou para a galera. E é exatamente assim que ele quer, porque aí ele causa comoção, aí ele fala. O conselho, ao contrário, né, é uma forma de mediação. Ele não concorre com o parlamento, que é outro argumento do ministro Onyx Lorenzoni, que ele concorre, muito pelo contrário. Que fragiliza as representações institucionais, né, a expressão que eles usam. Exato, muito pelo contrário. A Belo Horizonte, por exemplo, é um caso paradigmático disso. Quando o orçamento participativo, que é uma forma de participação também, né, feita pelos executivos, foi instituído, a Câmara de Vereadores achava que ela estava ocorrendo, e o ministro Lorenzoni é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, deve também, atuou muito tempo ali, e deve estar raciocinando desse jeito, mas ele sabe que não é. Que é a primeira experiência do orçamento que foi a primeira experiência. No primeiro momento eles temeram, mas depois eles viram que aquilo ali racionalizava também para eles uma série de coisas, ou seja, as demandas eram discutidas, eles tinham como entrar ali, minorava o problema deles de ficar todo mundo batendo na porta, e eles podiam entrar de uma outra forma. Quem não se lembra e não acompanhou, não acompanha o orçamento participativo, vai ouvir a população para que uma parte do orçamento,
né, isso foi implantado em Belo Horizonte e também em Porto Alegre, parte do orçamento seja definido pelos próprios moradores das regiões, das cidades. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Isso ocorre também no parlamento. Ou seja, quando o deputado tem algum interesse, ele pode se somar ao conselho através de quê? O conselho pode adicionar informação para o deputado, né? Porque o deputado não vai ao conselho, mas ele pode se juntar ali no debate de alguma questão. Até agora, eu estou me atendo muito na questão da eficácia da participação, né, nesse sentido. Mas tem um outro componente que também o governo Bolsonaro está se esquecendo e que aí eu acho que é mais permissivo ainda por causa da questão do Twitter, né, dessa forma de comunicação dele com as massas, que na verdade é muito para a população ter esse espaço, né, de contato com o poder público, com o representante do poder público, através disso, é fundamental. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu te provoquei sobre a questão do Twitter e tal, eu queria que você, na verdade, comparasse a experiência de um conselho funcionando, não é? E essa representação da sociedade civil nela, como uma forma da sociedade, né, a população ser ouvida, com essa experiência de um mandatário se comunicar e ouvir pelas redes o que as pessoas têm a dizer com comentários. Como é que você compara essas duas experiências? São experiências completamente diferentes, né? Porque as mídias sociais, elas podem trazer benefícios para a democracia incríveis. Né? O fato delas diminuírem tempo, recurso, né? Estarem presentes com muita rapidez é fantástico para a democracia, inclusive para a organização dos movimentos da sociedade civil. Então aqui não há uma crítica às mídias, tá certo? Ao artefato em si, né? É fundamental. Agora, a utilização dele, como de qualquer artefato, pode ser problemática. E é isso que eu estou dizendo quando ele tuita. Ele tuita, joga para a galera e vê a reação e pronto, acabou, vai dormir, pronto, acabou. Né? O que é um trabalho de representação no interior de um conselho? É um trabalho, sim, moroso, de convencimento, de debate, de contraditório, de aprendizado, de vai lá, de volta, de rever e de controle público. Nessa relação direta através do Twitter, né, como é que aqueles que discordam podem fazer a mesma parte? Qual que é o tempo que eles têm para refletir sobre isso? Cláudia, só antes da gente encerrar, eu sei que... Você acredita que tem 23 minutos que nós estamos conversando? Olha só. Mas é conversa boa, passa. Mas então, eu sei que está havendo uma articulação, não é? Você comentava que, antes da gente começar a nossa conversa, que há uma articulação entre as universidades para fazer frente a esse decreto, porque, na verdade, o decreto extingue todos os conselhos de 1930 até 2017. Isso. E depois os órgãos do próprio governo, os ministérios, vão dizer o que eles acham que precisam ter de volta. Isso, né? isso. É isso. Você desmonta para montar. Quer dizer, existem 2 meses aí pela frente para que essa articulação entre as universidades, eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que está sendo feito, inclusive na própria Câmara dos Deputados, que há também uma movimentação lá. Não é? Isso. Eu não tive tempo, né, de agradecer o convite, eu acho importantíssimo o convite de vir aqui e tentar esclarecer o máximo possível essa temática, exatamente para isso, para deixar bem claro para a população do que nós estamos falando, porque, na verdade, ele faz parte da máquina, então muitas vezes as pessoas não conhecem. Nós, enquanto estudiosos, uma rede de estudiosos da participação social no Brasil, estamos em uma campanha que se chama O Brasil Precisa de Conselhos,
né, onde, na verdade, estão sendo veiculados pequenos vídeos de 1 minuto, dizendo, esclarecendo para a população, para o público que tiver acesso, o que são os conselhos, a importância dos conselhos. Isso no YouTube? Isso no YouTube, nas políticas públicas, em todas as redes, né? E aí elas funcionam muito bem. Facebook, WhatsApp, tá no YouTube. Ou seja, o máximo possível... Porque o Brasil precisa de conselhos. Porque o Brasil precisa de conselhos. Aliás, não, por que não? O Brasil precisa de conselhos. E por que nós precisamos dos conselhos, então, esse conjunto de pesquisadores estão tentando esclarecer. Junto a isso, né, mais uma vez, num outro momento do Brasil agora, né, nós estamos nos aliando, ou seja, comunidade epistêmica, sociedade civil organizada e setores representantes na sociedade política, ou seja, deputados, senadores, estão também, né, tomando uma série de medidas, entrando com projetos PDLs, né, tentando barrar o decreto, né, exatamente para tentar esclarecer que isso é um equívoco, que não, eles não ameaçam, não é desmentir, de certa feita, ou pelo menos disputar essa narrativa com o governo. Cláudia, obrigada por vir ao Teu Mundo Político. Eu conversei com a cientista política Cláudia Feres, que é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e trabalha justamente com o tema de participação social. O nosso assunto aqui foi o decreto que foi assinado na semana passada pelo presidente da República, um decreto que extingue os conselhos sociais no Brasil, os que não foram aprovados por lei, que são os conselhos que têm maior informalidade ou que são fruto de resolução e tal. Isso num período muito largo de décadas, né? Conselhos que foram criados ao longo de muitos anos. E nós falamos sobre as consequências disso, o que eles representam, como é que eles fazem a representação da sociedade civil. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.